Olá, gestores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de trabalho. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP, e eu vou moderar essa reunião hoje para vocês. O tema da reunião de hoje é competências socioemocionais e o projeto de vida, e quem vai apresentar ela para a gente, contar um pouquinho aí sobre esse tema, é a especialista do Instituto Ayrton Senna, Edna Borges. Bem-vinda, Edna, tudo bom? Oi, Gisele, bom dia, tudo bem? Bom dia, gestores. É um prazer estar começando a semana com vocês. Nós que terminamos a semana passada juntos na sexta-feira, estamos iniciando aí a segunda-feira com esse encontro. Então, é sempre um grande prazer que tenhamos aqui um excelente encontro e uma excelente reunião de trabalho. Podemos já começar, Gi? Podemos, combinado. Então, tá bom. Então, o tema de hoje, como a Gisele já trouxe, é competências socioemocionais e o projeto de vida. Nós fizemos um encontro em fevereiro com os professores, né, com os professores dentro dos 3 ATPCs já falando sobre a questão da avaliação formativa. Então, só para vocês se situarem e entenderem que essa reunião de trabalho de hoje faz parte, inclusive, dessa jornada formativa que nós iniciamos em fevereiro com os professores, durante os 3 momentos de ATPC das áreas de conhecimento. Então, a partir de agora, todos os encontros, previamente, antes dos encontros com os professores, nós vamos ter um encontro com vocês, gestores, para trazer para vocês o material que a gente vai estar trabalhando com os professores na semana seguinte. Então, a nomenclatura também, o tema também teve uma modificação. Esse encontro que antes trazia o tema como avaliação formativa, agora ele traz um tema mais amplo, que é as competências socioemocionais e o projeto de vida. Entendendo que a gente pode trabalhar várias temáticas, então, aí dentro, vários conteúdos dentro desse tema mais amplo. Então, por isso que só para a gente esclarecer de onde vem, então, esse tema que a gente está trabalhando hoje no nosso encontro. Para esse primeiro encontro, então, eu queria já apresentar para vocês o objetivo geral desse nosso encontro, que vai fazer parte dos próximos encontros também. É a gente retomar ou até a gente aprofundar, porque a gente entende que já tem gestores que já estão participando conosco de outros encontros formativos dentro dessa temática. A gente já teve um prazer aí de estar junto em outros momentos, então a gente aprofunda um pouco mais sobre esse desenvolvimento intencional, socioemocional, que tem sido articulado e integrado ao componente curricular do projeto de vida, de modo que vocês, gestores, possam apoiar, né, sendo no momento de formação ou até mesmo no momento de acompanhamento, os professores ao realizarem as atividades e esse processo de desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Então, esse é o nosso objetivo geral. E aí, para isso, eu queria retomar com vocês também no próximo slide. Ele vai trazer para a gente a nossa agenda do nosso encontro. Vamos lá? A gente, então, vai, nesse primeiro momento, falar sobre essa contextualização e essa retomada do desenvolvimento intencional das competências socioemocionais no projeto de vida, no PV, e no momento seguinte, a gente vai trazer, então, um espaço para ouvi-los e também trazer algumas questões para a gente pensar em ideias e ações que a gente possa apoiar, de fato, esses professores ao longo desse trabalho intencional. E lembrando que nós vamos falar que nós vamos ter aí... Desculpa, gente. Só um minuto. É o Muri. Quem está comigo já há alguns encontros vai saber que tem um ser aqui que de vez em quando a gente começa as formações, ele também quer participar. Então, assim, tem que ser democrático com esse meu cachorro. Aí o que a gente faz? A gente pede socorro. Então, já fui socorrida aqui. Obrigada. E desculpem, professores e gestores, pela invasão do Muri. E aí, no momento seguinte, nesse momento 2, então, a gente faz esse levantamento de percepções e ações para a gente pensar como a gente pode apoiar os professores nesse momento, não só do desenvolvimento intencional com as ações, mas também no preenchimento das rubricas, né? Que é esse instrumento de avaliação formativa que a gente tem usado nas paradas para que os estudantes possam fazer esse processo de autoavaliação. Então, hoje a gente também vai fazer um exercício sobre isso. Vamos lá, então? Então, para a acolhida desse nosso encontro, hoje a gente não trouxe uma frase. A gente já vai fazer uma atividade com vocês.
Então, a gente vai fazer uma atividade de acolhida e aí depois a gente vai trazendo os elementos fundamentais que a gente trabalha dentro do projeto de vida, dentro da avaliação formativa, ao longo dessa atividade. Vamos lá? A nossa atividade, eu queria pedir para o Giovanni colocar o slide, que já traz o nome e o objetivo dessa nossa atividade. Essa nossa atividade que a gente vai fazer, e o que a gente vai precisar? Obrigada, Giovanni. Ainda bem que eu tenho o Giovanni ali para me lembrar dos meus slides, né? O que a gente vai precisar para fazer essa atividade? A gente vai precisar do nosso diário de bordo e a gente vai precisar das nossas canetas que sempre ficam aí. Então, professores coordenadores, né? Professores coordenadores de núcleo pedagógico sempre tem aí suas canetas, seu diário de bordo. Com certeza, a gente está aí escrevendo e registrando esse caminho que a gente tem feito para que esse nosso diário de bordo também sirva como um instrumento de avaliação formativa, para que ele possa nos ajudar nesse processo de autorreflexão e autoavaliação. Agora sim, né, Giovanni? Agora sim é o slide com o nome da atividade. Então, para fazer essa atividade, é a atividade Meus Amigos Me Ajudam. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, né? Tem um slide anterior a esse, Giovanni, que ele traz o objetivo, esse. Então, nesse slide ele está trazendo o nome, então, da atividade, que é Meus Amigos Me Ajudam, e o objetivo dessa atividade é estimular a observação da importância da rede de apoio social e destacar como essa rede pode nos inspirar na construção de bons relacionamentos e o quanto essas relações nos fortalecem. Não preciso nem dizer que nesse cenário que a gente tem vivenciado tão frequente desde o início do ano passado, a gente tem percebido o quanto essa rede de apoio é fundamental na nossa vida. Então, essa atividade é uma atividade que vai nos ajudar a olhar para essa rede, a identificar essas pessoas com essas habilidades que têm nos ajudado a passar cada um desses dias, né? A superar os desafios, a enfrentar, de fato, tudo isso que a gente vem enfrentando. Então, o que a gente vai fazer lá no nosso diário de bordo? Agora sim, é aquele slide que conta para a gente. A gente vai colocar 2 colunas. Na primeira coluna, a gente vai colocar as habilidades, o título dessa primeira coluna. O título da segunda coluna, quem eu indico? O que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês algumas habilidades, uma frase que contém uma habilidade desenvolvida aqui, e vocês vão pensar em uma pessoa que pode ser do quadro de amigos de vocês, da relação de amigos, da relação de trabalho, que pode ser da comunidade de vocês, né, da igreja que vocês frequentam, da escola, do ambiente mais fechado ali da escola, do ambiente mais aberto, né, que a gente frequenta. Então, vamos tentar pensar em diferentes ambientes para essas pessoas que têm essas habilidades desenvolvidas. Então, vamos lá. Quando eu leio essa primeira frase, quem é que você pensa? Quem é a pessoa que você indica da sua rede social? Essa pessoa é uma pessoa que mostra, pode voltar ali, Giovanni, que aí fica mais fácil para eu ler, mostra que aprecia a interação com as pessoas com quem ela conversa. Sabe aquela pessoa que toda vez que a gente conversa com ela, a gente sabe que ela sente muito prazer em estar ali conversando? Então, que ela gosta daquelas interações, né? Ela tem prazer de estar ali. Quem é a pessoa? Então, eu queria muito que a gente fizesse essa atividade aí no nosso diário, porque ela tem os passos seguintes que vocês vão realizar depois e a gente retoma no nosso próximo encontro para vocês contarem como foi essa experiência dos passos seguintes dessa atividade. Combinado? Então é importante colocar esse nome. Quem é essa pessoa que você indica? Na segunda habilidade, pensa numa pessoa que cumprimenta uma pessoa de maneira sempre gentil. Sabe aquela pessoa que quando você vai cumprimentar, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, na hora que você encontrar, ela vai sempre cumprimentar de forma gentil. Pensou? Quem você indica nessa segunda habilidade que está aí? Para facilitar esse seu quadro, você pode colocar o 1, o 2. Agora, na terceira habilidade, é a pessoa que expressa preocupação pelos outros.
É aquela pessoa que mesmo sem você ter ido ali falar que você está com alguma questão, ela traz, você percebe, ela vai lá e pergunta, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Se precisar de alguma coisa, tô aqui. Então ela sempre está expressando essa preocupação pelos outros. Tem sempre alguém assim próximo, né? E como é importante ter essa pessoa próxima. Pensou? Vamos para a quarta habilidade. Faz uma sugestão ou uma solicitação de maneira gentil. É aquela pessoa que ela tem que pedir algo para você, mas ela sempre pede com muita educação, com muita gentileza, ou ela faz alguma sugestão e você sabe que a sugestão que ela está fazendo é de fato com uma intenção de ajudar, de melhorar. Então sempre ela traz essa sugestão ou essa solicitação de forma muito gentil. A quinta habilidade. A pessoa que mostra cuidado e apoio aos sentimentos de outra pessoa de maneira empática e respeitosa. Então, tem um detalhe aí que vocês vão percebendo, que em cada uma dessas frases, a gente vai trazendo algumas competências socioemocionais aqui, né? Vocês já devem ter percebido. Então, sabe aquela pessoa que tem aquela escuta empática, que tá sempre ali de forma respeitosa, dando tempo do outro. Se o outro não quer falar naquele momento, ela respeita, ela se afasta, ela está ali com os ouvidos sempre atentos. Então, quem é essa pessoa que você indicaria nessa habilidade? E a sexta habilidade que faz parte desse nosso quadro é aquela pessoa que age de modo responsável, considerando as necessidades e as dificuldades dos outros. Aquela pessoa que sabe que a sua atitude ela vai impactar não só a vida dela, mas também o coletivo. Vai impactar de forma geral aquelas pessoas que ela vive ali, que estão perto dela, que estão próximas, e que muitas vezes ela nem conhece. E o exemplo que estava ali no nosso quadro era aquela pessoa que você sabe que vai usar máscara quando sair de casa, pôs o pé no portão, ela já está com a máscara. Por quê? Porque ela sabe que ela é um vetor, né, de passar o Covid para outras pessoas, então ela evita isso. Ela sabe que ela está fazendo um bem para ela, usando a máscara, mas também está fazendo um bem para o outro, para um outro que ela nem conhece. Então, conseguimos terminar aí nosso quadro. Nós temos aí nesse nosso quadro, então, 6 pessoas que a gente está indicando para 6 habilidades que a gente consegue identificar muito fácil nessas pessoas. Qual é o próximo passo dessa atividade? Giovanni vai colocar para nós, então, os próximos passos. Os próximos passos dessa atividade a gente não vai fazer agora, mas ele fica para que vocês deem continuidade nessa atividade, porque no nosso próximo encontro a gente retoma o final dessa atividade. Combinado? Isso é um nosso combinado. O passo seguinte: em um próximo momento vocês vão compartilhar via WhatsApp, mensagem, e-mail, telefone ou a maneira que o meio que vocês conseguirem. Vocês vão compartilhar com essas pessoas, com essas 6 pessoas que vocês identificaram nessa rede de confiança, nessa rede de apoio, a admiração, a confiança e o respeito de vocês. Importante que vocês relatem por que vocês indicaram essas pessoas nessas habilidades. É importante que vocês digam por quê. Qual é o exemplo? Qual é a prática que vocês acabam identificando essa pessoa como tendo essa habilidade desenvolvida? E aí, num próximo momento, é aproveitar esse diálogo para descobrir quais são as ações que esse seu amigo, esse seu colega, né, essa pessoa que você indicou nessa habilidade fez ou continua fazendo para que ele possa garantir essa prática, para que ele possa garantir que ele continua sendo referência para você e para outras pessoas nessa habilidade, no desenvolvimento dessa habilidade. Então, essa é a nossa atividade de acolhida. Para essa nossa atividade de acolhida, eu queria mostrar para vocês de onde a gente tirou a referência dessa atividade e a adaptação que fizemos nessa atividade. Então, essa atividade, ela faz parte de um material do Instituto Ayrton Senna, que foi desenvolvido com atividades para o momento de acolhimento.
Essas atividades ali, nesse material, vocês vão encontrar cerca de 17 atividades que podem ser desenvolvidas com os anos iniciais, anos finais e ensino médio. Essa atividade é uma atividade proposta e indicada para ser desenvolvida com os anos finais e com o ensino médio. Eu fiz uma adaptação dela, vários cortes, para ela poder caber nesse nosso encontro de hoje. Mas vocês vão encontrar essa atividade completa. E como é que ela vai estar lá no material? Mostra para a gente, Giovanni, próximo slide aí. Ela vai estar com o objetivo, o resumo da atividade, a organização, o que vocês vão precisar de material para realizar essa atividade. Então, é uma atividade proposta para ser desenvolvida com os estudantes, mas que também, nos nossos encontros, a gente pode estar adaptando para estar desenvolvendo com os nossos grupos de trabalho. No slide seguinte, a gente tem o link. Então, esse material vai ficar todo à disposição de vocês. Ele foi organizado para que vocês aproveitem esse material nos encontros que vocês tiverem, os encontros formativos com os professores. Então, já tem o link, a carinha do material está aqui, para que vocês possam acessar e também para que vocês possam se inspirar em outras atividades que estão lá descritas para serem realizadas. E aí, para terminar, eu queria passar mais um slide, que é um slide que eu queria perguntar para vocês. Queria que vocês colocassem aí no chat. A gente não vai falar agora as respostas, Gi. A gente vai trazer essas respostas agora, mas a gente segura aí com elas. Você vai fazendo essa coleta aí para nós, tá bom? Eu queria que vocês refletissem sobre qual a competência socioemocional, ou quais as competências socioemocionais que vocês acreditam que podem ser desenvolvidas de forma intencional durante a realização desta atividade. A gente vivenciou só uma parte pequena da primeira parte, porque na atividade completa tem outras habilidades ali. E aquela sequência que está ali no passo 2, no passo 3, são sequências também que a atividade propõe para outros momentos. Então, vocês percebem que é uma atividade que deve durar aí de 2 a 3 aulas, ou dependendo das atividades que o professor realizar, ou que o profissional realizar, ele consegue fazer até em 4 aulas também essa atividade. Então, vocês vão percebendo que esses passos são em aulas seguintes, tá bom? Então, coloque aí para nós, então, qual é a competência socioemocional, ou quais as competências socioemocionais que vocês acreditam que pode ser desenvolvido de forma intencional nessa atividade. E aí a gente vai dar sequência e daqui a pouco a Gisele traz para a gente as contribuições de vocês aí no chat, tá bom? Então, passando o próximo slide, Giovanni, a gente vai fazer essa contextualização. Para fazer essa contextualização desse desenvolvimento intencional que vem acontecendo, então, ao longo do componente curricular do projeto de vida, eu queria já apresentar e retomar com vocês o que está no próximo slide. Vamos lá? A gente tem aí no próximo slide uma pergunta que eu já queria trazer essas duas perguntas, e aí a Gisele depois não traz ainda para nós sobre as competências, Gi. As competências a gente vai trabalhar um pouquinho mais lá para frente. Mas eu queria que vocês já trouxessem aí, já que vocês já estão no chat já interagindo, quais as ações ou as iniciativas de desenvolvimento intencional de competências socioemocionais que a rede tem realizado, que a gente tem organizado e que vocês têm conhecimento ou que vocês já participaram. Até para a gente ter uma ideia, né, também do nível de empoderamento em relação a esses conteúdos que vocês já têm. Então, por exemplo, a gente tem feito formações com os gestores dentro do material do Aprender Sempre. Alguém aqui tem participado? A gente também tem feito outras formações, né? Fizemos formações no ano passado, ao longo do ano passado, para outros temas. Esse da acolhida mesmo, a gente fez um sobre acolhimento. Então, quais foram os momentos que vocês se lembram de ações que vocês participaram, que trouxeram esse tema? Gi, eu vou passar para você, porque aí você já vai fazendo essa conversa e vai trazendo o que tem aí no chat para a gente. Ok, Edna, os professores, os gestores, eles estão colocando ainda da atividade anterior, né, sobre as competências, mas teve aqui o professor Amanda, a professora Amanda.
Ela falou, pesquisa na rede sobre competências socioemocionais e formação nas ATPCs. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. A professora Luísa, eu acho, busca ativa, não só contatos com os alunos, mas também com os pais. Depois, a Beatriz, a formação da coletiva socioemocional e formação do aprender sempre. Escolas conectadas, inteligência emocional. E assim por diante. Formação na TPC contribuíram muito, o professor William comentou aqui agora. E todas as 5 competências do Instituto Ayrton Senna em formação de ATPC, a professora Simone também comentou. Edna. Oba, obrigada, Gisele. Então, a gente está aí com o pessoal que tem acompanhado todo esse trabalho que vem sendo realizado, e isso é muito bom. Porque aí, o que eu vou fazer na sequência, então? Vou trazer para vocês, só para a gente ir amarrando, e aí a gente costuma dizer assim, por que a gente retoma esses conteúdos nos encontros? Porque é muito importante, vocês vão ver, e a gente vai falar mais para frente, sobre o letramento socioemocional. E quando é que a gente consegue adquirir esse letramento socioemocional? Todas as vezes que a gente sempre está ligado ali, e lendo, e estudando, e fazendo a leitura sobre a definição das competências, quais são essas competências. Então é muito bacana quando a professora coloca, não lembro agora se foi a professora ou o professor, que ele participou das formações das 5 macrocompetências. Isso é muito bacana, porque de fato demonstra que a gente está se aprofundando nesses conhecimentos, né? E isso passa a fazer parte do nosso repertório. E quando isso passa a fazer parte do nosso repertório, de fato, é aquilo que a gente chama do nosso letramento socioemocional, que também vai passar a fazer parte do repertório dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos estudantes e de toda a rede. Então, a gente já vai para o próximo slide, onde Giovanni vai trazer para a gente, né, só uma retomada rápida, que as competências socioemocionais são essas nossas capacidades individuais que são, de fato, né, manifestadas por modo dos nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Tá aqui, gente, a importância da intencionalidade. Quando de fato eu tomo consciência e sei que esse desenvolvimento está acontecendo, eu consigo passar a perceber quando isso acontece. E aí eu consigo tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, porque eu consigo perceber que esses sentimentos, pensamentos e comportamentos influenciam na minha vida como um todo, e não só na minha vida como estudante. E essas competências socioemocionais são maleáveis. O que isso significa? Isso quebra um tabu muito antigo que a gente dizia assim, a pessoa nasceu criativa, ela tem esse dom, e ela vai viver, vai ser criativa para sempre. Aquela coitada, aquela não tem nada de criatividade, ela não tem esse dom. Então, isso quebra um paradigma muito forte de que competências socioemocionais podem ser desenvolvidas ao longo da nossa vida de forma estruturada e intencional na escola e exercem influência sobre a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso aprendizado e a nossa até a permanência na escola. Então, quando a professora fala de busca ativa, né, isso é muito importante, está muito relacionado com aquela persistência, com aquela determinação que a gente tem de chegar onde nos propomos, né, onde a gente se propôs a chegar. Então, elas são fundamentais. E de quais competências a gente está falando? Então, vocês já trouxeram, eu só quero mostrar aqui que são as 5 macrocompetências socioemocionais que são trabalhadas, que tem aqui as 17 competências, né, alocadas, de forma que elas são mais, elas se reconhecem mais em cada uma dessas macrocompetências, né, elas têm uma relação mais forte, não são fechadas, não são separadas e são trabalhadas de forma intencional, as 17, por toda a rede, priorizadas para cada ano série. E aí no próximo slide é uma informação muito importante, né? Esse material ele fica como estudo para vocês, por isso que a gente organizou ele nessa sequência. Competências socioemocionais da macrocompetência da abertura ao novo favorecem essa mentalidade investigativa e criativa do nosso estudante. Então é sempre importante a gente lembrar, mas por que é importante o desenvolvimento destas competências que estão aqui nesse conjunto da macrocompetência? A da resiliência emocional são competências que fortalecem a capacidade dos estudantes
de acreditar nos seus potenciais e se autogerirem emocionalmente, né? Olha as competências que estão aqui, que a resiliência emocional trabalha a autoconfiança, a tolerância ao estresse, tolerância à frustração, sentimentos que não são muito bons e que podem nos impedir, de fato, de alcançar os nossos objetivos. E do engajamento com os outros? São competências que fortalecem essa nossa capacidade de se engajar com os colegas, né? de se engajar em atividades escolares, de se expor, de trazer suas ideias. Olha a assertividade aqui, gente, de ter coragem para colocar de forma respeitosa aquilo que você acredita, de falar, de se posicionar. E as competências da amabilidade? São competências que fortalecem esses nossos vínculos sociais. Olha essa atividade inicial que a gente fez aí, né? Identificando essa nossa rede social, identificando quem são essas pessoas que nos ajudam diariamente, de fato, a poder seguir em frente todos os dias. Olha a importância desses vínculos, né? E a da autogestão são competências que favorecem esse processo nosso, de fato, de autoconhecimento e de se organizar. É aquele estudante que consegue se organizar, que consegue planejar, que consegue cumprir prazos e consegue ser mais determinado, de colocar suas metas, de fazer suas escolhas e de ser persistente para que, de fato, ele consiga atingir essas suas metas e esses seus objetivos, principalmente no que diz respeito a cumprir, inclusive, o seu projeto de vida. Né? Então, olha a importância de cada uma dessas macrocompetências aqui nesse contexto. E aí, sim, agora, no próximo slide, eu queria trazer essa questão para vocês. Vamos lá, Giovanni? Podemos mostrar. Qual a competência socioemocional, então, que vocês acreditam que foi trabalhada e que pode ser trabalhada de maneira intencional na atividade de acolhimento que a gente fez? Antes de dar um enter aqui, Giovanni, eu vou passar para a Gisele, que vai trazer para a gente o que os gestores trouxeram para nós como as competências que podem ser desenvolvidas aqui, Gisele. Edna, então, os professores, o campeão aqui foi empatia, a maioria colocou empatia, respeito também teve bastante e confiança, que são todos da macrocompetência de amabilidade, né? E alguns também citaram a macrocompetência abertura ao novo, mas o campeão foi empatia. Obrigada, Gi. O campeão, então, é a empatia aí, né? Eu vou mostrar, então, para vocês qual é a competência socioemocional que a gente está colocando no material que pode ser trabalhada de forma intencional. Isso não tira, de forma alguma, a escolha que vocês fizeram. Vamos lá? Giovanni, agora a gente volta naquele slide e a gente mostra, então, qual é a competência socioemocional que está ali. É a confiança, que está coladinha na empatia e no respeito. Então, Gisele, quando você faz uma fala assim, aparecem muitas competências da macrocompetência da amabilidade. Faz todo sentido, porque a empatia, a confiança e o respeito, elas se interagem de uma forma muito forte, né? Você tem uma forma sistêmica delas ali de agir, né? Então, você trabalha uma, automaticamente você está fazendo um trabalho com a outra. É muito sistêmico esse desenvolvimento entre as três. E a confiança, eu queria voltar ali no slide só para a gente ler a definição. É a nossa capacidade de tecer expectativas positivas sobre as pessoas, acreditando em suas intenções e ações e construindo uma relação saudável. Vocês estão percebendo o porquê da escolha, da intencionalidade desta competência socioemocional? Porque é muito importante que, ao fazer essa escolha, ao ter a competência socioemocional, que a gente vai trabalhar de forma intencional, que a gente leia a sua definição. Porque na própria definição vai fazer a relação direta com o objetivo do desenvolvimento da atividade. Então, é isso que é importante. Por isso que eu queria mostrar para vocês agora, de forma bem rápida, mas para a gente poder ir na próxima atividade, no próximo momento, como é que essas competências, então, como é que esse desenvolvimento intencional acontece nessa atividade? Giovanni, passa para nós o próximo slide, que aí eu vou colocar para vocês. Só retomando, a gente tem as 17 competências socioemocionais trabalhadas pela rede. Cada ano série tem um conjunto de competências priorizadas.
Então, a gente tem aí no material de vocês, nos próximos slides, podemos passar, Giovanni, as priorizadas do sexto, sétimo, do oitavo, nono e do ensino médio. Então, também temos, esse material foi reunido e organizado para servir como base de trabalho para vocês, tá bom? Então, por isso a gente não vai se atentar, não vai se prender aqui. E onde é que essas competências estão sendo trabalhadas? Em quais materiais, para além das nossas formações? Podemos mostrar nos próximos slides. No material do estudante, né, do projeto de vida, tanto no caderno do professor quanto no caderno do estudante, a gente tem essas competências. Então, no começo do material, a gente já vai encontrar quais são as competências priorizadas para aquele ano série. No material também do currículo em ação da primeira série do ensino médio, que é o próximo slide, a gente já tem um texto inicial que traz também essa importância da integração das competências socioemocionais. Então, está bem rico esse material. E no material do Aprender Sempre, que já vai aparecer no próximo slide para vocês, que é um material que também traz essa intencionalidade e essa articulação das competências socioemocionais. E para fazer no próximo slide, eu queria já trazer para vocês como é que a gente faz, então, para garantir essa intencionalidade do desenvolvimento socioemocional. Só para relembrar, é aquela palavra que vocês já conhecem, que junta as 4 práticas pedagógicas que são fundamentais para que a gente garanta essa intencionalidade. Então, coloca aí para nós o próximo slide, Giovanni. É o SAFE. Pode dar um enter nele todo, que aí já fica aparecendo ele, e eu vou trazer ele na atividade para vocês. A atividade de acolhida, quando a gente realizou, ela tem um planejamento para ser realizada. Ela tem, de fato, ali a competência socioemocional, que é a competência que vai ser trabalhada de forma intencional. No nosso planejamento, a gente busca qual é essa competência. E isso garante para nós que essa atividade seja sequencial, porque no nosso planejamento, lembra que eu falei para vocês, a gente pode ter ali de 2, 3, até 4 aulas para realizar essa atividade. Então, não é uma atividade pontual. É uma atividade que vai ter uma sequência e que foi planejada essa sequência. E ali, no segundo passo e no terceiro, vocês percebem que eu peço para vocês irem falar com essas pessoas. A gente vai pedir para os nossos estudantes irem dialogar com quem eles colocaram ali. Então, você coloca o estudante de forma ativa nesse processo. Ele vai pesquisar, ele vai entrevistar, ele vai conversar com o outro para entender quais as ações que o colega faz que, de fato, ajudam a desenvolver essas competências socioemocionais. Focado, porque, de fato, eu tenho aí essas 2, 3 aulas que vai garantir esse desenvolvimento dessa atividade e ele vai trazendo esse retorno. Então, eu tenho um tempo para poder ir mostrando para ele e conversar, e trazer a definição da competência socioemocional, problematizar com questões e, sim, sempre levantar qual a competência socioemocional que está sendo desenvolvida de forma intencional nessa nossa sequência. No material do currículo em ação, a gente tem a situação de aprendizagem. As situações de aprendizagem trazem as aulas. E aí vocês vão percebendo que ao longo dessas aulas também eu tenho esse objetivo que aparece no SAFE. Então a gente consegue olhar para o SAFE ali, na prática, tá bom? E aí agora eu vou propor para vocês que a gente faça um exercício de avaliação. Como assim? A gente sabe que a gente realiza as atividades, o professor tem esse planejamento das atividades, né, para serem realizadas ao longo do momento, e aí, com essas atividades que vão sendo realizadas, a gente precisa avaliar. E eu vou fazer com vocês rapidamente o preenchimento de uma. Vocês sabem que o instrumento de avaliação utilizado dentro do processo, desse processo de desenvolvimento socioemocional que a gente traz, o instrumento é a rubrica, que faz essa autoavaliação, que é a avaliação formativa, que tem as paradas para que a gente possa ir olhando para o estudante como isso vem acontecendo. Giovanni, a gente pode ir para o slide 29, e aí no slide 29, então, que eu já trouxe para vocês, que é o slide que vai falar para nós das rubricas que os estudantes preenchem nesse momento de autoavaliação para essa avaliação formativa. E a gente vai vivenciar agora.
Então, eu queria que vocês pegassem o caderno, o diário de bordo de vocês aí, que já está aí do lado, que a gente já usou para a primeira atividade, a gente vai usar agora de novo. Então, podemos colocar o próximo slide, Giovanni. O que a gente vai fazer agora no nosso diário de bordo? Essa é uma rubrica da tolerância ao estresse. Vocês estão vendo que aqui em cima, quando o Giovanni deu o primeiro enter, apareceu. O que tem na rubrica? O nome dessa competência socioemocional, que é a rubrica, que é a competência socioemocional dessa rubrica. Então, vem aqui o nome. Logo abaixo vem a definição dessa competência socioemocional. E aí, depois do lado, a gente tem por que essa competência socioemocional é importante, a relevância dela para a vida. Vocês estão vendo que está aqui bem do ladinho, que já apareceu aqui. Mais um enter, o Giovanni vai mostrar para a gente que tem os degraus. Como é que funcionam esses degraus? No diário de bordo de vocês, eu queria que vocês colocassem 4 quadradinhos, distantes um do outro, com espaço um entre o outro, que caiba mais um ali no meio, que vão ser esses 4 principais degraus, os 4 degraus principais que a gente chama. O primeiro degrau, se a gente for ler nesse primeiro degrau, que o Giovanni já foi dando enter, no primeiro ali, volta lá para nós, Giovanni, o primeiro ele está assim, olha, no que diz respeito à rubrica da tolerância ao estresse, o primeiro está assim, em uma situação difícil, eu me estresso e eu não consigo, eu tenho só que aumentar aqui para eu poder enxergar também, para poder ler junto com vocês. Eu sei que está pequeno, mas depois vocês vão receber esse material, vocês vão conseguir. O primeiro degrau, então, que é esse primeiro quadradinho que vocês colocaram, em uma situação difícil ou estressante, fico muito preocupado e não sei o que fazer. Acho difícil lidar com o meu estresse, não consigo me acalmar. Então, esse é o primeiro degrau. Depois que a gente lê esse primeiro, que você vê que você não tem essa competência, que é a tolerância ao estresse desenvolvida em nenhum degrau. Você vai lá para o 4º degrau, que foi onde Giovanni pode dar o próximo enter. Giovanni, mesmo em uma situação difícil ou estressante, eu consigo ficar calmo, consigo lidar bem com o estresse sem ficar preocupado. Por que a gente faz essa leitura, gente, do primeiro para o último? Porque no primeiro você vê que você não tem essa competência desenvolvida, e no último você vê que você tem essa competência desenvolvida, porque você consegue, de fato, ter essa regulação, essa tolerância. Aí você tem o 2, pode dar mais um enter, que vai ali ao 2º degrau, e a gente tem o 3º degrau. Eu não vou fazer a leitura do 2º e do 3º agora, mas vocês vão vendo que no primeiro eu não tinha, no 2º eu consigo até me acalmar, mas eu levo um tempo depois dessa ação estressante, desse movimento estressante. No 3º, que o Giovanni já deu um enter ali, eu geralmente consigo me acalmar. Eu fico estressado, mas eu geralmente consigo me acalmar. Então, vocês percebem que existe entre esses degraus uma gradação, uma evolução, até chegar no 4º degrau, onde eu, de fato, consigo manter a calma e sou uma pessoa que considero que eu tenho uma tolerância ao estresse. E entre esses degraus, esses 4 degraus, o que a gente tem? A gente tem os degraus intermediários. Giovanni, pode dar um enter? Isso, pode dar mais um? E pode dar mais um enter. Então, a gente tem, se o estudante, ao preencher a rubrica, ou se você, ao preencher esse instrumento agora, fazer esse exercício rápido, não se identificou nem no 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4, mas se identificou entre um e o outro, você vai lá e coloca. Então, é esse movimento de autoavaliação que o estudante faz. E ali embaixo, onde o Giovanni já deu mais um enter para a gente, é onde a gente vai colocar a evidência. Pode dar mais um enter. Eu vou escrever a prática. Por que eu me considerei nesse degrau? Por que eu me avaliei nesse degrau? Eu trago essa evidência. Então, eu coloco a prática que normalmente eu faço, que eu sei que está relacionada com esse degrau que eu coloquei. Então, esse instrumento de autoavaliação do estudante é muito bacana quando a gente também faz esse exercício, porque aí a gente consegue, de fato, trazer sentido e significado para ele. Então, na sequência, a gente tem uma questão aqui, que é que vocês pensem, né? Pode colocar o próximo slide, Giovanni? Que vocês pensem sobre como, e pode colocar o próximo também, como que a gente consegue, como que esse exercício nos ajudou a refletir sobre essa experiência do preenchimento da rubrica. Foi significativo para vocês?
trouxe alguma descoberta? O que chamou a atenção? Eu sei que é muito rápido, os 45 minutos estão praticamente acabando, e aí a gente, né, já está assim, acelerando aqui para poder dar conta, e aí eu queria muito que vocês pensassem sobre isso e colocassem isso no diário de bordo de vocês. E aí eu vou passar para a próxima questão, que depois a Gisele traz um resgate dessas colaborações que vocês estão colocando aí no chat, pode ser? Giovanni, podemos passar então para o próximo? E vocês pensem, então, como é que a gente pode, esse exercício que a gente tentou fazer aqui com vocês rapidamente nesses 45 minutos, é para que vocês pensem como que vocês podem ajudar os professores a significarem esse momento do preenchimento das rubricas com os estudantes. Então, para isso, a gente trouxe algumas questões. Pode colocar o próximo slide. A gente trouxe algumas questões para ajudar nessa reflexão, né? Então, lembrando que o primeiro preenchimento aconteceu em março, a gente vai ter agora um segundo preenchimento das rubricas, então por isso que a gente está aqui também ajudando vocês a significarem esse momento da autoavaliação, e aí os estudantes então vão até o sistema, a Secretaria Escolar Digital, para que eles possam fazer esse preenchimento. Quais são as rubricas que eles preenchem? Eles preenchem das rubricas das competências socioemocionais priorizadas para cada ano série. Por isso que estão ali aqueles slides das competências. Depois que eles preenchem, no final, pede para que eles também reflitam sobre qual competência socioemocional eles podem trabalhar depois de forma intencional como um objetivo de desenvolvimento daquela competência socioemocional. Então, é muito importante que a gente possa ajudá-los a significar esse momento. E aí eu trouxe duas questões, e aí eu vou trazer mais uma questão que está no próximo slide, podemos colocar, Giovanni, que ele vem na sequência. Como que você avalia que pode ter sido essa experiência do estudante da sua escola nesse primeiro preenchimento das rubricas, que aconteceu ali no primeiro bimestre, né? Então, o que vocês identificam como conquistas e desafios, né? Quais são essas conquistas e desafios que a gente tem, para que a gente possa preparar para esse segundo momento, que vai acontecer agora, de 9 a 30 de junho. Vai ser o segundo momento de preenchimento das rubricas. Então, Gisele, eu queria, enquanto essa pergunta fica aqui na tela, eu queria só passar para você trazer algumas considerações em relação a essa participação rápida que a gente tem aí. Você pode trazer para nós? Posso sim. Os gestores eles estão colocando aqui que é muito importante essa parte que você está passando das rubricas, para eles refletirem, na verdade, sobre o processo deles interno, né, em relação às competências socioemocionais e também conseguir passar isso para os professores. Em resumo, é isso que eles estão comentando. Que bom, Gi. Gente, olha, tem um minuto final. E para esse um minuto final, eu queria trazer, então, aqui, mas esses nossos últimos slides. Vamos lá, Giovanni. A gente, então, traz aqui, além dessas reflexões que a gente propôs, que vocês também pensem, porque no nosso próximo encontro, a gente vai pegar daqui. Então, aqui vai ser o nosso ponto de partida. Eu combinei com a Gisele, a gente sabia que ia ser muito rápido, então... Quais as orientações e os cuidados que vocês podem conceder aos professores de projeto de vida para que vocês possam apoiá-los, né, e que eles possam apoiar os estudantes? Pensa que é um cascateamento, né? Vocês apoiam os professores professores apoiam os estudantes nesse processo de autoavaliação durante o preenchimento. Por que a gente está trazendo essa questão? Vamos para a próxima. Então, a gente está trazendo essa questão porque, tem no material para a gente saber mais, mas a gente podemos trazer, esse material fica com vocês, é um material de estudo, por quê? Porque no dia de 9 a 30 de junho, a gente tem o segundo preenchimento das rubricas, e um convite especial para vocês que conseguirem participar nos dias 8, 9 e 10 de junho, a gente vai ter um encontro com os professores, com esse mesmo material, só que com um tempo um pouco maior. Então, a gente vai ter 1h30 ali com o encontro com os professores para trabalhar esse conteúdo. Por isso, sejam todos muito bem-vindos na semana que vem. Quem puder acompanhar, eu sei que a agenda de vocês é muito cheia, vocês têm muitas coisas também para estar olhando, mas será um prazer, né, Gisele, tê-los conosco nessa formação do dia 8, 9 e 10, para a gente poder aprofundar ainda mais nessa temática. Com certeza, combinado, Edna.
Gestores... Você quer trazer algumas contribuições finais aí dos gestores? Todos gostaram muito, estão falando que foi excelente, que deu para entender bastante coisa, mas é importante então que vocês acompanhem na semana do dia 8 a formação dos professores, tá bom? Que a Edna vai desenvolver um pouquinho mais esse tema. Obrigada pela participação. E aí, gente, esse material então está no repositório, né, Gi? O material está no repositório. Utilizem os slides, entrem lá, todas as referências estão nesse material. Eu só queria deixar a última frase, que é a frase de falar tchau para vocês, porque a Lita já falou para mim, Edna, já deu o seu tempo, e eu já estou indo, Lita. Vamos entrar para a frase final? Gente, mensagem final para acompanhar essa nossa semana, então. Giovanni, coloca para nós aí, vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras perguntas maiores, então, maiores perguntas do Guimarães Rosa aí, mineiro, assim como eu, para inspirar essa semana. Uma ótima semana para vocês, que a cada encontro a gente possa aprofundar ainda mais nessa questão fundamental aí sobre o desenvolvimento socioemocional para a implementação de uma política de educação integral para os nossos estudantes. Um beijo, gente. Fiquem bem. Gisele, muito obrigada por mais um encontro. Produção, muito obrigada a todos vocês aí, viu? Obrigada, Edna. Obrigada, gestores. Até a próxima. Tchau, tchau.